Uma autoridade aos pés da cruz. Falo aqui do centurião. Centurião era o comandante daquela guarnição de serviço daquela crucificação da última sexta-feira. E eu convido você para recordarmos, para imaginarmos os acontecimentos daquela sexta-feira. O centurião estava acostumado a fatalidades. Com o passar dos anos, tornou-se insensível aos gritos dos crucificados. Já havia dominado a arte de entorpecer sua mente. Mas aquela crucificação o atormentou. O dia começou como centenas de outros. Horrível! Já era suficientemente ruim estar na Judéia, pensava o centurião, mas era um inferno passar tardes quentes numa colina rochosa supervisionando a morte de criminosos. Metade da multidão insultava e a outra metade chorava. Os soldados reclamavam. Os sacerdotes controlavam. Era um trabalho ingrato numa terra estranha, pensava o centurião. Ele ficou curioso diante da atenção dada ao camponês, aquele camponês de pés chatos. Sorriu ao ler a placa que seria colocada na cruz. O condenado parecia qualquer coisa, menos um rei. Seu rosto estava sujo e ferido. Suas costas estavam feridas, levemente arqueadas, e seus olhos voltados para baixo. O que será que ele fez? Então Jesus levantou a cabeça. Não estava irado, não estava inquieto. Seus olhos pareciam estranhamente calmos por trás daquela máscara de sangue. Olhou para os que o conheciam, olhando deliberadamente cada rosto como se tivesse uma palavra para cada um. Olhou para o centurião por apenas um instante. Por um segundo, o romano olhou para os olhos mais puros que já vira. Não sabia o significado daquele olhar, mas o olhar o fez engolir em seco. Enquanto olhava o soldado agarrar o nazareno anteriormente, jogando no chão, algo lhe dizia que aquele não seria um dia comum. Com o passar das horas, o centurião viu-se olhando mais e mais para aquele que estava na cruz central. Não sabia como reagir diante do silêncio do nazareno. Não sabia o que fazer com a sua bondade. Acima de tudo, porém, ficou perplexo diante das trevas. Não entendia aquele céu negro no meio da tarde. Ninguém conseguia explicá-lo. Ninguém sequer tentou fazê-lo. Num minuto, sol. No minuto seguinte, trevas. Por bastante tempo, o centurião ficou sentado numa pedra olhando para as três figuras desenhadas diante dele. De repente, um bramido cortou o silêncio. Está consumado. Não foi um grito, não foi um clamor, foi um bramido, um rugido como o de um leão. O centurião não sabia de que mundo viera aquele rugido, mas sabia que não viera deste mundo. O centurião levantou-se da pedra onde estava e deu alguns passos na direção do nazareno. Conforme foi chegando perto, pôde ver que Jesus olhava para o céu. Havia algo em seus olhos que o soldado precisava ver. O chão estava tremendo, primeiro suavemente, mas agora de maneira violenta, um terremoto. Tentou caminhar mais uma vez e só conseguiu dar uns poucos passos antes de cair, e cair aos pés da cruz. Olhou para cima, na direção da face de Jesus. O rei Jesus olhou para baixo, na direção do centurião. As mãos de Jesus estavam amarradas para não poder abraçar, os pés pregados na madeira para não caminhar na direção daquele centurião que estava percebendo algo diferente. Olhou para os seus olhos. Estavam em chamas. Eram os olhos de Deus. Talvez isso tenha feito o centurião dizer o que disse. Ele viu os olhos de Deus. E Deus disse para ele: tudo bem, eu já vi as tempestades e assim mesmo está tudo bem.
as convicções do centurião começaram a escorrer como rios. Ele não era um carpinteiro coisa nenhuma. Não era um simples camponês. Não era um homem comum. Levantou-se e olhou ao redor na direção das rochas que haviam se fendido com aquele terremoto. E olhou para o céu enegrecido. Voltou-se e olhou para os soldados que estavam com o rosto como que congelados. Virou-se mais uma vez e viu os olhos de Jesus erguidos e voltados na direção do seu lar. Ouviu o que os lábios ressecados e a língua inchada disseram agora a última frase: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se o centurião não tivesse dito verdadeiramente este era o Filho de Deus, os soldados teriam dito. Se o centurião não tivesse dito isso, as pedras teriam dito. Assim como os anjos, as estrelas e até mesmo os demônios. Mas ele disse: coube a um estrangeiro anônimo declarar aquilo que todos sabiam. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Não apenas era e continua sendo. Jesus é o verdadeiro Salvador e Senhor enviado por Deus para você e para mim. Ele foi crucificado, foi sepultado. Mas, aleluia, amanhã será domingo. O domingo chegará. A Páscoa está prestes a acontecer, como aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus ressuscitou e o domingo vai chegar. Que Deus nos abençoe.